A nossa aula. Hoje trabalharei com vocês a formação dos estados nacionais. Esse processo de organização política e administrativa aconteceu na Europa logo após o fim do sistema feudal. Eu vou explicar melhor para você nesse slide seguinte. O Estado moderno, como nós conhecemos hoje essas formas de organização das nações, né? O Estado moderno ele surge com o fim do sistema feudal. O feudalismo era justamente o sistema econômico que antecedeu ao capitalismo, que é o sistema econômico vigente hoje. Nesse momento, o rei passa a ter importância, ou seja, a partir do fim do sistema feudal, o rei passa a ter uma maior notoriedade e passa a agregar, mais poder, e centralizar mais decisões. Sobre essa centralização, cria-se uma ideia de identidade nacional. Essa identidade nacional, ela vai agregar justamente esses pontos aqui. As tradições históricas comuns, a língua, e todo esse aparato histórico unidos num mesmo território. Isso é o que vai levar a uma identidade nacional. O Estado vai ser justamente o organismo político administrativo, que é uma nação soberana, que a soberania justamente ela ter autonomia, não ser dominada por força externa, certo? Ela tem um território e ali ela exercer o seu poder. Então, isso é o que vai acontecer, na Europa após o fim da Idade Média, que vai ser justamente ali com a coincidência, com o fim também do sistema feudal. Avançando, que é isso. Então, o surgimento do Estado Nacional está ligado também, então, como falei já para vocês, à centralização. Centralização é simplesmente poder de decisão, passa a estar centralizado em uma única pessoa, em um único ser, no caso, o rei. Por quê? Porque durante o feudalismo, eu vou estar sempre fazendo esse paralelo, durante o feudalismo, a Europa ela era muito fragmentada, certo? Muito fragmentada. Cada lote de terra tinha um senhor feudal. E dentro de suas posses, dentro dessas terras, esses senhores feudais faziam suas leis, tinham o seu sistema monetário. Era muito complicado desenvolver, inclusive, uma atividade econômica. Isso atrasava muito o progresso econômico da região. E aí, o que vai acontecer? O Estado centralizado e forte, na mão de quem? Do rei, vai apresentar então um desenvolvimento econômico sobre a liderança de uma classe social nova, que é a burguesia. O que é a burguesia? A burguesia é justamente a classe social que surge com, digamos aí, os grupos que enriqueceram com a prática do comércio. Então, essas pessoas vão receber a denominação de burgueses. E também, não só os burgueses vão começar a apoiar a centralização do poder na figura do rei, como também nobres. O que eram os nobres? Eram grupos tradicionais de famílias que tinham posses, tinham terras, tinham títulos, como aqueles títulos de nobreza, como conde, visconde, duque, essas expressões aí, esses títulos que trazem, que é sinônimo, justamente de nobreza, de títulos
que trazem toda uma vantagem. Entre as vantagens eu poderia citar aqui não pagar impostos, né? Deixa eu ver, favores e acesso ao rei. Então os nobres, eles vão passar também a apoiar essa ideia de centralizar o poder no rei, porque justamente eles vão querer também favores, né? Eles vão se tornar dependentes da proteção do rei, certo? E justamente dessa forma mantinha, como os nobres eram donos de terras, mantinham sob controle as massas camponesas, que os nobres temiam muito perder, porque justamente eles temiam perder suas terras para camponeses. Bom, faz necessário então organizar o governo, quer dizer, o governo, quando ele passa a ser centralizado, ele passa a estabelecer leis, determinar políticas de impostos, não é? Ele vai passar também a estabelecer resoluções para problemas de crimes, né? É quem cuida de leis relacionadas à higiene, à saúde, e também é a autoridade sobre o exército, certo? Então o rei, ele centraliza o poder. Nesse período aqui eu estou me referindo justamente à criação de um rei absolutista. Ele é digamos assim, a especificação do Estado. O rei é o Estado. Características, então, do Estado moderno. Desse Estado moderno que surgiu na Europa, certo? Ali a partir do século XII, né? E vai progredindo nos séculos seguintes. Então, características. Moeda única, vai criar a ideia de país, né? E dentro daquele país estabelecer uma única moeda. Isso facilitava o comércio. Desenvolvimento da política mercantilística, eu expliquei já em aulas anteriores, né? Que é a valorização do metalismo, o estabelecimento de monopólios, a busca por colônias, tudo isso vai ser justamente políticas mercantilistas, certo? A formação de exército nacional, um território demarcado, porque se eu estou falando aqui de um processo de formação de uma identidade nacional que vai conduzir à formação de países, com certeza, então, um território é algo fundamental. Né? Língua, cultura, né? E administração única. E aí, esse ponto aqui, né, é justamente a identidade nacional. É o que vai estabelecer, digamos aí, a diferença entre uma região e outra. E aí, o governo, né, o governo, ele passa a ter o título, né, de absoluto, monarca absoluto. Isso aí entre os séculos XV, XVI, né, XVII e XVIII. A partir do século XVIII vai iniciar um processo de revoluções que vai justamente quebrar essa ideia de monarca absoluto. E aí, né, a nação pode ser definida como um conjunto de pessoas que pertencem a um mesmo Estado, aquilo que eu falei anteriormente, e em parte compartilham de alguns traços, como traços linguísticos e culturais. Na mesma nação você pode ter, digamos assim, povos com características diferentes, né? Com características diferentes. Só que muitas vezes isso causa problemas administrativos e futuramente gera inclusive movimentos, né, de divisão, né? Criação de um novo Estado, né? Guerras. O surgimento do Estado Nacional, né, o primeiro Estado Nacional a surgir na Europa vai ser Portugal.
o Estado de Portugal. E ele se torna então referência, certo? Isso ali após a Guerra de Reconquista, porque a Península Ibérica, que corresponde hoje, né, à Espanha e Portugal, ela foi invadida pelos muçulmanos no século VIII, né? E simplesmente aquela população que existia na região migrou para a parte norte da península. Predominantemente essa população ela era católica, né? E a partir desse momento vão, a partir do norte, essas pessoas que foram, digamos aí, expulsas do seu território original, passaram a buscar uma forma de reconquistar o território perdido. Quem vai se destacar nessa luta, né, vai ser Dom Afonso Henrique, né? Ele vai simplesmente dar, digamos aí, essa parte inicial de conquista do território português, e com a expulsão de parte dos muçulmanos da região, tem início então a formação da primeira monarquia portuguesa, né? Que é justamente a monarquia ligada, né, à dinastia Borgonha. Graças a Dom Henrique, esse processo vai ser continuado, né? E 2 séculos depois tem a famosa Revolução de Aves, que é quando justamente Portugal consegue unificar vários interesses ruralistas, interesses da burguesia, né, num único intuito, que ficou até conhecido como a Revolução de Aves, sob a liderança já de um novo monarca, que era Dom João I. Isso vai impulsionar Portugal numa nova fase econômica que ficou conhecida como as Grandes Navegações. E aí Portugal vai então expandir, né, e ser uma grande potência nos séculos seguintes. Aqui a expansão territorial, né, que aconteceu, né? Então aqui basicamente o Califado de Córdoba, né, que era o domínio islâmico, certo? E aí esse território aqui vai começar o processo de reconquista, que era a população original da Península Ibérica. Nos séculos seguintes, né, tá aqui, ó, surge então o território de Portugal, certo? Século XIII continua expandindo e querendo expulsar os mouros, né, como era conhecida essa população de muçulmanos, né? No século XV, definitivamente Portugal se estabelece como um Estado nacional. Posteriormente, né, os reinos, né, de Castela, Aragão, né, vão se unificar e vão formar também um novo país que nós conhecemos atualmente como Espanha. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa aula.